Deus a vitória é certa, é somente confiar. Para todos os problemas, Ele tem a solução. Acredite, vale a pena, entregue tudo em tuas mãos. A vitória já chegou, o que passou, passou. Alegra o teu coração. A vitória já chegou, o que passou, passou. Alegra o teu coração. Soberano Deus, eterno Pai, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, nós vos agradecemos por mais esse fim de tarde, por mais esse quase início de noite. Somos gratos ao Senhor porque o Senhor tem provido para nós tudo aquilo que nós não merecemos, mas Ele, por amor a nós, tem feito. Por isso, a você, meu irmão, a você, minha irmã, a você que nos ouve, que a partir deste momento estamos entrando com a nossa transmissão. Peço perdão aos irmãos devido ao nosso atraso, devido nós termos chegado quase em cima do horário aqui, e nós fazemos as nossas transmissões e as nossas conexões, então nós já chegamos já no limite de ouvir a palavra de Deus. Mas antes de nós liberarmos para o nosso querido, amado pastor Jean, lá de João Bom Levade, de Minas Gerais, que está aqui acompanhado junto com o nosso irmão e amigo, pastor Pedro Guzmão, queremos agradecer a Deus por esse dia 8. Não porque o sol está lindo, o dia está maravilhoso, não porque a noite já está quase chegando, mas é porque o Senhor do amanhecer ao amanhecer, Ele tem feito algo maravilhoso na nossa vida. E algo que o Senhor tem feito, Ele começou exatamente na sua criação. Ele começou nesse dia criando o homem à sua imagem e à sua semelhança. Ele criou o homem para cuidar de tudo que Ele já tinha criado, como os mares, rios, peixes, os animais e todo aquilo que estava ao seu redor. Mas o Senhor viu que aquele homem estava só. Aquele homem estava precisando de alguém. Aquele homem precisava realmente de alguém do mesmo nível ou da mesma característica dele. E assim Deus viu que quando Ele criou todos os animais, Ele fez o macho, Ele fez a fêmea, e assim Ele fez a sua criação. E o Senhor assim viu que Adão precisava de ter uma companheira. Assim o Senhor viu que Adão precisava de uma ajudadora. Assim o Senhor fez, criou a Eva, a esposa, a união entre o homem e a mulher. E assim o Senhor, entre todos eles, assim também eles tiveram filhos. E ali eles foram constituídos uma família. Família essa que nós de geração a geração temos visto crescer. Família esta que o Senhor tem abençoado. Família essa que o Senhor tem chamado a todas elas para se prostrar diante de ti. Por isso nós agradecemos a Jesus, porque Jesus também teve a sua família, assim como José e Maria, que foram esposa e esposa. Assim o Senhor, pelo Espírito Santo, concedeu a Maria e ela gerou o Filho de Deus. E eles formaram uma família. Por isso que hoje, aonde você estiver, leva seu pensamento a Deus e agradece a Deus pela sua família. Porque nós não viemos do nada, nós viemos da concepção. Por isso que a palavra do Senhor nos afirma que antes de nós nascermos, Ele já nos conhece.
Por isso, nós agradecemos a Deus neste momento, por todas as famílias deste planeta. Sabemos que hoje tem famílias presentes na presença do Senhor. Sabemos que hoje tem família que estão exatamente evangelizando a palavra do Senhor. Sabemos que temos famílias que neste momento estão afastadas da presença do Senhor. Sabemos que hoje temos família, pai para um lado, mãe para o outro. Sabemos que hoje tem família que filho está para um lado e os pais para o outro. O propósito desse Deus, ao qual deu o seu Filho amado Jesus Cristo, é para que nós sejamos uma só família. É por isso que o Senhor Deus assim mandou o seu Filho, para que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados, para que o Senhor, quando assim tiver para a sua volta, Ele vai buscar a sua igreja, para que todos nós se tornamos uma só família na sua presença. Agora são 18 horas e 5 minutos e vamos estar liberando aqui a palavra. Depois, se assim Deus permitir, nós vamos estar agradecendo a Deus, orando desde já. O pastor já está com o nosso pedido de oração para todas as famílias, independente daquelas que estão aqui e estão lá, porque a oração do Senhor é para todos. Então nós já vamos estar pedindo ao mensageiro no final da mensagem para estar orando, amém? E você também, que se deseja no seu coração pedir sua oração, você coloca, nós vamos escrever e nós vamos assim pedir o mensageiro para estar orando. Que o Senhor possa abençoar todas as famílias e que todas elas possam prestar culto ao Senhor. Porque a palavra do Senhor me fortalece muito no meu coração, quando aquele povo estava dividido, exatamente quando Josué estava conduzindo o povo, e o povo não estava querendo saber da palavra de Deus, mas Josué liberou uma palavra de bênção: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu entendo que assim Josué falou para aquele povo: eu, a minha esposa e os meus filhos vão estar servindo ao Senhor. Quem quiser me seguir, segue. Quem quiser servir o Senhor comigo, vem servir. E assim nós pedimos ao Senhor que Ele possa derramar o milagre da bênção nas famílias que estão desagarradas. 18 horas e 8 minutinhos, vamos liberar a mensagem, que assim o Senhor quer, e nós aqui estamos para obedecer aquilo que o Senhor realmente deseja para mim e para você, para que nós ouvimos nesta terça-feira, dia 8 de dezembro, a palavra do Senhor, que é importante, não só para a minha vida, mas para a vida de todos que ouvem a palavra de Deus. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Eleve sua mente. De agora no programa Acende.
Amém, a paz do Senhor Jesus. Eu saúdo a todos com a gloriosa paz do Senhor. Nessa noite nós estamos aqui no Espírito Santo, através desta rádio, com essa grande oportunidade de trazermos uma palavra da parte do Senhor. E hoje, aprove ao Senhor, uma mensagem no livro de Números, capítulo de número 12. Nós vamos falar um pouco sobre Deus e os seus servos, Deus e os seus obreiros, e Deus e aqueles que são escolhidos. É um texto que fala da peculiaridade do Senhor em relação aos seus servos. E a palavra de Deus nos fala assim, Números, capítulo de número 12, verso de número 1. A palavra do Senhor nos fala da seguinte forma: e falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher coxita, que tomara, porquanto tinha tomado a mulher coxita. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor ouviu. Amém, irmãos? Hoje eu quero trazer sobre esse texto uma palavra para o teu coração, através desta oportunidade aqui na rádio. Está conosco o pastor Pedro, que nos trouxe até aqui. Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. E nós queremos trazer aqui numa palavra, nós vamos fazer uma breve oração por esta mensagem. Senhor, em nome de Jesus, a tua palavra é poderosa para trazer transformação, entendimento, ó Pai. A tua palavra sempre será a voz do Senhor para os corações que creem. E, ó Deus, nós estamos aqui, ó Pai, no intuito de ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra. Fala conosco, ó Deus, fala com cada ouvinte, ó Deus, desta rádio, a cada um que está, ó Pai, agora sendo alcançado, ó Deus, pela voz do teu servo. Olha, meu Senhor, que não seja eu, mas o Senhor, o teu Espírito, a revelar, ó Pai, a tua vontade através desta mensagem sobre a nossa vida. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Sou o pastor Jean, estou há 5 anos e meio lá em João Molevade, à frente de uma casa de recuperação, e há 3 anos à frente de uma congregação do nosso ministério, Batista Shalom Internacional. Amém? E hoje eu quero falar com os irmãos, através dessa oportunidade, sobre o acontecimento dentro do arraial dos israelitas. Aqui no livro de Números, a Bíblia conta a história de que Miriam, irmã mais velha, aleluia, de Moisés, juntamente com Arão, irmão mais novo de Moisés, esses dois se juntaram, tanto Miriam quanto Arão, juntaram e começaram a conversar entre si, mas sobre, aleluia, o servo do Senhor Moisés. E aí a Bíblia fala que o início da conversa começa com eles falando contra Moisés por causa de um casamento que Moisés tinha feito, realizado com uma coxita, uma mulher de outro povo. E até aí, tudo tranquilo, coisa de família, coisa daqui da terra, acontecimento familiar. Porém, no verso de número 2, a gente contempla que Miriam, ela parte para uma outra área, e esta é uma área que a Bíblia ela vai nos exortar para ter um cuidado especial. E esta área é a área ministerial. A Bíblia vai dizer que Miriam levanta uma pergunta diante de Arão, que é sacerdote diante do povo, e a pergunta é a seguinte: falou somente o Senhor a Moisés? O Senhor também não falou por intermédio de nós? O que Miriam estava querendo dizer? Miriam estava querendo dizer que Moisés não era o único que Deus usava, que Moisés
não era o único profeta dentro de Israel, o único vaso, o único instrumento de Deus. E ela está dizendo isso para Arão, porque Arão é uma pessoa estratégica dentro do ministério de Deus ali em Israel, porque Arão ele é levantado como sacerdote ali no meio do arraial. E aí a Bíblia ela vai declarar que com esta palavra a Miriam levanta uma questão, como se Moisés ele não tivesse mais a importância que ele tinha diante do arraial, que Arão não o reverenciasse, não o reconhecesse como alguém superior diante da congregação. E isso nos revela o quê? Um desejo de Miriam de estar no mesmo patamar, de estar no mesmo reconhecimento, de estar na mesma posição que Moisés. E aqui eu quero abrir um parênteses para separar o verso de número 1 do verso de número 2, para que a gente possa entender o tamanho do problema que aconteceu dentro desta conversa de Miriam e de Arão. O verso de número 1 fala de algo familiar, fala da opinião de Miriam a respeito da escolha que Moisés teve. Mas o verso de número 2 fala da opinião de Miriam, mas a respeito da escolha que Deus fez. E nós precisamos estar bem atentos a isto, porque nós podemos sim, irmãos, opinarmos diante das coisas naturais. Porque as pessoas erram, o ser humano, ele é cercado de defeitos, cercado de limites. Mas nós devemos atentar quando a nossa opinião é contrária a uma vontade soberana de Deus. O verso de número 2 não fala de uma escolha pessoal de Moisés, mas de uma escolha de um Deus que é soberano, que é perfeito, que está acima de todas as coisas, que não reconhece outra autoridade senão a dele mesmo, porque ninguém é como é o nosso Deus. Ninguém tem o poder que o nosso Deus tem, porque ele tem todo o poder. Junta todos os poderosos e não se alcançará a dimensão do poder do nosso Deus. E Miriam, no verso de número 2, ela vai colocar em xeque a escolha que Deus fez, colocando Moisés num patamar superior aos de sacerdote, a um patamar superior ao de profeta. E a gente vai entender que Deus, ele, ao ouvir esta conversa de Miriam e Arão, ele vai descer do céu, porque o final do verso de número 2 vai dizer: e o Senhor ouviu. Eu quero que você fique com esta palavra no teu coração, porque hoje Deus vai falar contigo a respeito do teu ministério, a respeito da tua chamada, a respeito daquilo que ardeu no teu coração quando Deus se revelou a você. Não deixe que nada, não deixe que ninguém se coloque no meio entre você e Deus, entre aquilo que Deus determinou para a sua vida. Porque aqui na terra, talvez a mãe que amamenta possa até mesmo desprezar o seu próprio filho, mas todavia Deus não despreza aquele que recebe por filho, aquele a quem ele chama, aquele ele escolhe. E Moisés é um escolhido de Deus, que está sendo rejeitado na terra, mas é aceito nas regiões celestiais diante de um Deus que tudo pode. E por causa disso, Deus vai descer do céu e ele vai chamar Arão, Deus vai chamar Miriam e Deus vai chamar Moisés para uma conversa.
a qual Deus vai trazer à tona, vai trazer ao conhecimento de Moisés aquilo que em oculto está sendo tramado contra o ministério dele. E eu aprendo uma lição com isso. Eu aprendo que eu não preciso me preocupar quanto àquilo que Deus estabeleceu sobre a minha vida. Eu entendo que você, ouvinte desta palavra, não precisa se preocupar com o reconhecimento das pessoas na terra a respeito da sua chamada, a respeito da obra que Deus tem para realizar na tua vida. Por quê? Porque Deus não é como os homens que escolhem e lançam as pessoas à mercê das suas vontades. Deus, ele não nos chama e simplesmente nos lança a uma missão. Deus, ele revelou-se a Josué dizendo: não pasme, nem te espantes, porque eu sou contigo. O nosso Deus, ele é o Deus que quando nos envia, ele nos acompanha. Deus é o Deus que quando ele confia uma obra nas nossas mãos, uma missão nas nossas mãos, ele vai se fazer presente em todos os momentos, nos momentos bons e nos momentos ruins. Deus, ele vai se manifestar de forma a que as pessoas entendam que você não está sozinho, que você não está sozinho diante das adversidades. Foi assim que Moisés se apresentou nesta circunstância, dizendo: olha, Miriam, eu ouvi o que você disse, mas eu vou te ensinar uma coisa. Aleluia! O texto do capítulo de número 12 vai mostrar Deus ensinando uma lição para Miriam, dizendo: olha, Miriam, olha, Arão, aqui, se há algum profeta no nosso meio, no vosso meio, no meio do arraial, eu vou me manifestar a ele em visão e vou me manifestar a ele em sonho, para que ele traga uma palavra, uma mensagem. Mas não é assim com meu servo Moisés, porque com Moisés eu falo face a face. O que isso quer dizer? Quer dizer que Deus estava atestando Moisés acima de um profeta. E olha para você ver que quando Deus ele se refere a Miriam, ele diz: se há um profeta no vosso meio, ou seja, Deus não dá para Miriam testemunho de nenhum profeta, não que não havia alguém que havia profetizado no meio do arraial, porque Miriam deixou bem claro que outras pessoas já haviam ministrado uma profecia, mas Deus, quando se refere a Miriam, não traz o testemunho de nome de profeta naquela circunstância. Por quê? Porque Deus não atesta pessoas que não têm postura firmada diante do seu ministério. Mas a Bíblia vai dizer que quando Deus se refere a Moisés, ao ministério de Moisés, Deus dá o nome. Deus diz: não é assim com meu servo Moisés. Deus está dizendo: com o servo Moisés, o negócio é mais íntimo. O negócio com Moisés é mais próximo. O negócio com Moisés é mais claro. Ele me fala face a face. Ele não fala de longe, mas ele fala de perto. A ele eu revelo a minha vontade de uma forma diferente. E nós precisamos entender isso, irmãos, porque muitas das vezes nós caímos em uma desobediência que está escrita, um mandamento lá no capítulo de número 13 do livro de Romanos. Se eu não me engano, é essa referência onde fala que toda a autoridade é constituída por Deus. E quem resiste à autoridade
resiste ao próprio Deus. Então o que é que Deus está fazendo com Miriam? Está dizendo: Miriam, coisa terrível você fez indo de encontro à autoridade de Moisés, porque a autoridade de Moisés não é autoridade humana, é autoridade minha, é autoridade ministrada por mim. E quando você resiste ao ministério de Moisés, você resiste à minha vontade, e dura coisa é cair na mão do Deus vivo. E agora nós vemos que Deus está dando uma lição para Miriam, dizendo para ela que Moisés não pode ser considerado apenas um profeta ou apenas um sacerdote, mas alguém de íntima comunhão, de íntima intimidade com Deus. E é bom que nós, através da palavra, entendamos que existem pessoas que alcançam uma intimidade maior com Deus, e para com estas pessoas nós devemos uma reverência maior. Muitas pessoas hoje estão pregando o evangelho dos desigrejados, de pessoas que não precisam de uma liderança, de pessoas que não precisam estar debaixo de uma autoridade. Mas eu, como profeta, nessa noite quero te dizer: Deus levanta quem Ele quer, Ele escolhe quem Ele quer, Ele capacita quem Ele quer, e uma vez que Deus escolheu, ninguém desfaz aquilo que Deus estabeleceu. E eu quero te dizer uma coisa: se Deus estabeleceu uma autoridade sobre a tua vida, você é bem-aventurado, porque através dessa autoridade Deus vai te abençoar. Através desta autoridade, Deus vai operar livramento à sua vida, à sua casa e a toda a sua família. Por que eu estou dizendo isso? Porque agora Miriam está se levantando contra o seu líder, mas ela esquece que através de Moisés, todo Israel foi libertado da escravidão do Egito, que através do ministério de Moisés, o mar se abriu, o povo passou, os inimigos foram afogados, e Miriam pôde então cantar o hino da vitória do outro lado. Existem vitórias na vida dos crentes que são determinantes por causa da manifestação de autoridade da sua liderança. Ai de Israel se não houvesse ali um homem de Deus como Moisés, com o cajado na mão, com ousadia para tocar naquela água, com ousadia para mandar Moisés marchar diante de uma porta fechada e a porta se abrir, dando a eles passagem em terra seca, aonde havia um mar vermelho. Eu quero te dizer uma coisa: através da tua liderança Deus vai abrir mar, através da tua liderança Deus vai abrir porta. É o que a Bíblia nos ensina, e é por isso que nós devemos orar pelas nossas lideranças, orar pelos nossos pastores, orar pelos homens e mulheres de Deus, que Deus tem levantado na face desta terra. A Bíblia, ela vai me dizer que pior do que pecado de feitiçaria é o pecado de rebelião. E rebelião se consiste em quê? Em ir de encontro, é ser contrário a uma vontade de uma autoridade estabelecida. Nós não devemos nos rebelar contra aquilo que Deus escolheu, Deus determinou e Deus estabeleceu. E agora, depois desta lição que Deus dá em Miriam, o que acontece? Deus vai dizer a consequência pela qual Miriam vai passar, o processo pelo qual Miriam vai passar, porque ela não vigiou, porque ela não atentou, porque ela não temeu falar contra o servo do Senhor. Eu aprendo pela Bíblia, através da vida do rei Davi, que o rei Davi, sendo perseguido por Saul, e vendo que Saul já não estava mais com a presença do Santo Espírito do Senhor, pelo que Davi viu Saul endemoniado,
tocou na harpa para libertar o próprio rei do espírito maligno. Mesmo vendo Saul naquela situação, Davi, ele disse: ai de mim tocar no ungido do Senhor, ai de mim tocar naquilo que Deus escolheu, ai de mim ser contrário àquele que Deus instituiu como rei. E Davi, mesmo vendo as falhas do seu líder, mesmo vendo a situação pela qual Saul se encontrava, Davi não ousou, Davi temeu, Davi não se levantou contra Saul. E isso nos ensina o que, pastor Jean? Nos ensina que Deus sabe fazer tudo na hora certa, do jeito certo, e que quando Deus promete, Deus cumpre. Deus não reconhece dificuldade. E você pode pensar assim: ah, mas Davi também era ungido do Senhor. Pois é, irmãos, verdadeiramente Davi tinha recebido uma unção, mas ainda não tinha recebido o estabelecimento da promessa. Uma coisa é uma promessa, outra coisa é o cumprimento da promessa. E para que a promessa se cumpra, Davi não puxou o tapete de Saul. Davi não precisou desobedecer a Deus. Davi não precisou atentar contra uma autoridade instituída e ungida pelo Senhor. Pelo que Saul, quem tratou foi Deus. Deus, ele deu oportunidade para Saul se arrepender. Deus, ele deu condição para Saul ser restaurado. Porém, Saul não se arrependeu. E como é que acaba a história de Saul? Cercado pelos seus adversários, sem que houvesse um livramento. Então Deus sabe como agir com aqueles que agem de maneira equivocada, debaixo da autoridade que Deus um dia os deu. O que eu quero dizer é que quem trata com Moisés é Deus, irmão. Quem trata com ungido é Deus, irmão. Quem trata com aquele que está levantado na liderança é quem levantou para a liderança. Então, amados, hoje eu trago uma palavra de humildade ao nosso coração, de reconhecimento ao nosso coração. Você que ainda tem uma promessa, você que Deus te prometeu uma grande obra realizada na tua vida. Ei, meu irmão, não esquente a tua cabeça, não meta o pé pelas mãos, não cometa um erro em meio à sua caminhada, porque senão vai acontecer com você o mesmo que aconteceu com Miriam. E olha o que Miriam colheu fruto dessa atitude que ela teve. A Bíblia diz que Deus, ele lança uma lepra sobre a vida de Miriam e estabelece uma sentença sobre ela, dizendo assim: Miriam, tu vai ficar leprosa fora do arraial durante 7 dias. E esta é a correção que o Senhor aplicou a Miriam, dando a ela um tempo de disciplina fora do arraial. Ei, meu amado, tem muita gente que está em disciplina, sabia disso? Tem muita gente que já não sente a presença. Tem muita gente que encontra céus fechados. Tem muita gente que ora e não é respondido. Tem muita gente que está pedindo, mas não está recebendo aquilo que tem buscado. E por quê? Porque está sendo disciplinado pelo Senhor. E a verdade é que a nossa geração tem caminhado por um caminho de desobediência, irmão, a qual já não se teme falar mais das autoridades que Deus instituiu. E hoje eu quero trazer esta palavra de ensinamento ao teu coração, para que você não passe por aquilo que Miriam passou. Ei, meu amado, se você não pode orar pelo seu pastor, não levante a tua voz contra ele.
não entre em irreverência diante da autoridade que Deus levantou, porque a Bíblia, ela diz assim, olha, eu esqueci um pedaço, o trecho mais importante do versículo. A Bíblia diz que aquele que rejeita, que se rebela diante da autoridade, se rebela, resiste ao próprio Deus, e a continuação do versículo é: e traz sobre si maldição. Olha que coisa séria, olha o que o versículo da palavra de Deus fala a respeito daqueles que não dão crédito à autoridade que Deus estabelece na terra. Amados, eu estava pregando na minha igreja dentro desta palavra, e eu disse para eles o seguinte: olha para você ver, Faraó não reconheceu a autoridade de Moisés, sofreu a consequência. A Bíblia diz no capítulo de número 11, que os israelitas começaram a se queixar por conta de que Moisés estava guiando eles pelo deserto, achando que era Moisés que estava direcionando o povo em meio ao deserto. A Bíblia diz que a ira do Senhor se acendeu, Deus mandou fogo do céu e consumiu o final do arraial, pessoas foram mortas, irmãos. E agora, dentro de casa, Moisés vai ser atacado pela sua própria família, pelos obreiros de perto, porque a gente pode considerar Miriam como a líder de louvor do arraial. Era ela que tocava o pandeiro, ela que puxava os louvores de vitória diante das batalhas. E Moisés tinha o seu irmão como sacerdote do tabernáculo. Então Moisés, ele vai ser sempre guardado pelo Senhor, e nós precisamos entender isso. É que a liderança que Deus estabelece, Deus sempre vai cuidar de uma forma diferenciada dela. Nós vemos a Bíblia lá em Apocalipse, as cartas às igrejas interessadas ao anjo da igreja, ou seja, ao pastor da igreja de Filadélfia, ao pastor das igrejas da Ásia, uma carta interessada, amém, irmãos? Para que eles assim tomassem providência. É o Deus do céu falando com seus escolhidos de uma forma especial. Pelo que, olha, presta bem atenção, se você vê alguma coisa que você discorda, meu irmão, o nosso Deus tem boca e fala. O nosso Deus, ele tem olhos e vê, amém? Não há nada que você está vendo que o nosso Deus não esteja vendo. Não há nada que você saiba que o nosso Deus já não saiba, e saiba de uma forma ainda mais profunda do que você. Então, entrega aquilo que é de Deus para Deus cuidar, irmão. Acalma o teu coração, fica em paz com a tua liderança. De tudo que você tem a guerrear, não guerreie contra aqueles que são escolhidos do Senhor, porque senão você vai entrar numa guerra contra o próprio Deus. E nesta noite eu quero te dizer, Miriam ficou leprosa durante 7 dias, e isso traz um prejuízo muito grande para o povo de Deus, para a igreja do Senhor, amém? Jesus, ele ensinou uma coisa, e ele disse, quando ele foi chamado de demônio pelos fariseus, ele disse que se um reino ele guerreia contra si, ele não pode subsistir. Está entendendo, irmão? O que Jesus está dizendo? Que os filhos de Deus, eles têm que andar unidos, porque senão eles mesmos vão se destruir e não poderão vencer os seus adversários. Por que hoje, amado, a gente encontra ministérios que estão enfraquecidos? Por que hoje a gente encontra menos milagres dentro da igreja? É porque o versículo que diz: quão bom e suave que os irmãos vivam em união, ele está sendo quebrado.
Você está entendendo? O conselho do Senhor, ele não está sendo atendido. E aí, quando a igreja, ela milita contra si mesmo, por causa de questões administrativas, ou opiniões pessoais a respeito da obra. Ei, meu irmão, eu aprendi uma coisa no meu discipulado. Eu aprendi que cada um tem que ficar no seu quadrado. Está entendendo? A igreja está confiada por Deus ao pastor. E o pastor confiou os departamentos para a liderança. E cada um vai exercer a autoridade que lhe é cabida, que lhe é fiel, que lhe é dada por Deus. E que cabe a mim, a respeito das coisas que são maiores do que eu, entregá-las na mão daquele que é maior do que eu, na mão do Senhor. Olha, amados, Deus, ele não trata apenas das questões que são nossas, mas ele trata das questões da nossa liderança também. O nosso Deus é um Deus de ordem, é um Deus de decência, é um Deus que teve um zelo e um carinho muito grande por Moisés, mas porque Moisés, ele atendia e era obediente em tudo diante da voz do Senhor. Aqui nós vemos como Deus, ele se relaciona com Moisés e como Deus se relaciona com Miriam. E nós precisamos entender que se nós não tomarmos cuidado, nós não vamos ter um bom relacionamento com o nosso Deus. Que melhor é obedecer, que melhor é ouvir a palavra do Senhor, amado, e atendê-la na sua essência. É não colocar a minha opinião dentro daquilo que Deus ordenou, porque Deus sabe o começo, o meio e o fim de todas as coisas. A sabedoria do Senhor está mais alta do que a minha, assim como a terra está longe do céu. E eu preciso entender e ser humilde o suficiente para declarar que o Senhor está no controle de todas as coisas. Em você, que por causa de um problema administrativo está pensando até mesmo em entregar o seu cargo, meu irmão, em parar a sua chamada. Você que por causa de uma picuinha pequena dentro da tua congregação, de uma palavra mal falada, por causa de uma adversidade momentânea, está pensando até mesmo em recuar diante daquilo que Deus colocou diante de você. Ouça esta palavra e atente para o que Deus fez a respeito de Moisés. Moisés não sabia que Miriam estava se levantando contra o seu ministério, mas Deus sabia. Ei, você ouvinte, Deus sabe, amém? Eu vou repetir o término do verso de número 2. E o Senhor ouviu. Eu quero deixar esta palavra marcada no teu coração. Meu tempo já está esgotado. Eu quero terminar esta oportunidade dizendo: e Deus e o Senhor ouviu. Amém, amado? Aquieta o teu coração, Deus ouviu. Aquilo que falaram e te machucou, Deus ouviu. Aquilo que está se levantando para resistir diante do seu ministério, diante da tua chamada, ei, eu estou aqui para te dizer, Deus ouviu, Deus sabe o que fazer, Deus está no controle. A tua chamada e o teu ministério não podem ser impedidos por forças humanas. É Deus contando com você e esperando que você esteja firmado como Moisés sempre se portou firme. Quero terminar esta oportunidade dizendo: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Moisés não se abalou, não teve a sua chamada abalada, não teve o seu ministério abalado pela opinião, nem mesmo daqueles que eram da sua casa. Que você entenda isso. A opinião que nos basta é a opinião do Senhor ao nosso respeito.
Esta é a palavra que eu tenho para liberar ao teu coração. Não importa se é Miriam, não importa se é grande, não importa se é pequeno. Aquele que se levantar contra o escolhido do Senhor, o Senhor vai tratar com ele. E o Senhor vai te guardar em todos os seus caminhos. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. E eterno Pai, a Ti toda a honra e toda a glória por mais este momento tão especial. Especial porque aprendemos que o Senhor levanta, o Senhor ordena, o Senhor constitui pessoas para nos guiar, pessoas para nos ensinar, pessoas para nos orientar. Agradecemos a Deus porque assim Ele fez com Abraão. Levantou Abraão no meio da sua parentela para guiar o seu povo. E Abraão, sob a autoridade desse Deus, ao qual conversou com Deus, e Deus o atendeu, porque reconheceu que ele tem essa autoridade. E o irmão veio trazendo a mensagem para nós, e nós com certeza não vamos ter tempo para assim falar, mas vamos entender lá no Novo Testamento, que Jesus também foi levantado como uma autoridade. O Pai levantou Jesus, enviou ele à terra, e muitos aqui na terra não o aceitaram como autoridade. Achavam que César era a maior autoridade. Achava que os sacerdotes eram a maior autoridade. Mas Jesus, eu aprendi e aprendo com ele, que ele se pôs no seu lugar,
mesmo sabendo que ele tinha o poder, ele tem esse poder. Ele poderia desfazer todos os sacerdotes da época, Caifás e outros, poderia desfazer Pilatos, que o próprio Pilatos, no fundo, depois que Jesus já tinha passado, morto, ele reconheceu a autoridade de Jesus. E outros centuriões também reconheceram que Jesus era o verdadeiro Filho de Deus. Oh, que alegria quando nós reconhecemos que, em primeiro lugar, a nossa autoridade maior é Jesus Cristo. E Jesus nos ensina que na sua palavra não devemos nós desviarmos, porque Ele é a autoridade, Ele é o juiz. Tanto que nós, naquele grande dia, vamos estar prestando as nossas contas, não ao homem terreno, mas ao Senhor Jesus. Se nós realmente respeitamos a autoridade de Jesus, vamos saber respeitar a autoridade daquele que na terra foi levantado. E que ele seja um bom exemplo de autoridade. Porque o homem hoje está se levantando por si próprio. O homem hoje está falando por si próprio. O homem hoje está fazendo por si próprio, saindo da autoridade do Rei dos Reis. Sim, o irmão aqui falou para mim e para todos que estão ouvindo. Nós não devemos ir contra as nossas autoridades. Mas o Senhor nos dá ensino para nós dialogar. O Senhor nos dá o ensino para nós conversarmos. O Senhor nos dá o ensino para ver dentro da própria palavra se aquele que foi levantado está fazendo aquilo que ele pede. Aquilo que ele pede. Sabemos que tem muitos que não estão fazendo. Sabemos que tem muitos que não estão praticando. E essa certeza eu tenho quando realmente Jesus escreveu no livro de Mateus que nos fins dos tempos muitos iam falar no nome dele, iam se levantar como autoridade. Muitos iam pregar no nome dele, fazendo como pastor. Mas não estaria sobre a bênção dele, porque ele, nesse grande dia, ele ia arrebatar eles. Porque eles não respeitaram o que a Bíblia ensina. Eles não praticaram e não ensinaram os seus como o Senhor ensinou. Nós podemos ser uma autoridade constituída por Jesus, mas devemos viver na unção dele. Devemos viver na presença dele. Devemos buscar realmente o que ele quer, não o que eu quero. Se assim Jesus falou, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, não desvie da direita, não desvie da esquerda, mantenha-se reto e firme. Então ele determinou uma lei, uma norma, ele determinou uma ordem. Que nós possamos aprender nesta mensagem quem é a nossa autoridade. Sabemos que abaixo do céu o Senhor constituiu líderes, tanto religiosos quanto também públicos ou jurídicos. Mas o Senhor também nos ensina que nem esses estão acima da autoridade dele, porque ele é a autoridade maior sobre todos. Para nós fecharmos, se o irmão permitir eu falar uma palavra, o próprio Jesus falou para Pilatos: você não teria nenhuma autoridade sobre a minha vida se o Pai não te desse. Aleluia, amém? Respeitou, né? É isso que nós temos que aprender. Nós temos que saber quem é a nossa maior autoridade. E depois, abaixo de Jesus, aquela que foi levantada, se ela está também sobre a autoridade do Senhor.
porque nós sabemos que muito se faz autoridade, passando por cima da autoridade de Jesus. São 18 horas e 55 minutos, meu sinal aqui ficou meio da transmissão. Os irmãos que estão nos ouvindo aí, a Rede Popular de Rádio e TV está transmitindo, né? O nosso sinal do YouTube está saindo, nós respeitamos. Se o seu vai voltar, já entendi. A transmissão entrou em fase de término aqui. Eu vou estar exatamente liberando a continuidade da transmissão, porque ela houve uma interrupção e eu tenho que aprender a esticar esse horário aqui e pedir alguém que tenha autoridade desse domínio para nos ensinar. Mas nós vamos estender aqui. Eu vou buscar voltar ela aqui para ela retornar, para que o irmão possa estar fazendo aqui a oração para as pessoas que estão nos ouvindo, né? As pessoas que estão nos assistindo, as pessoas que estão pedindo, certo? Não está deixando eu reconectar, certo? Mas amém. Depois você vai estar ouvindo aí a nossa oração, mas se você quiser pelo site Rede Popular de Rádio e TV, está lá também transmitindo. Bom, o irmão vai orar, né? Por isso que o irmão não vai deixar de orar, né, irmão? Nós estamos transmitindo, amém por isso, só que eu não estou conseguindo a reconexão. Eu respeito, porque aqui nós estamos para a obra do Senhor, e aquilo que acontece, jamais vamos murmurar, jamais vamos ficar triste, porque se o Senhor está aqui, não tem motivo de ficar triste. Se assim a mensagem já foi transmitida, não tem motivo de ficar triste. Temos sim, só agradecer ao Senhor. A todos os nossos irmãos, que Deus possa continuar abençoando a todos vocês, tá certo? Vamos passar por irmão estar orando, e também aí a oração para todas as famílias, que hoje, assim pelo calendário humano, né, é dia da família, né? Amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Então o irmão vai estar orando aí. Nós estamos também aqui, né, pelo Facebook, e está aqui o nosso irmão Romário, nossa irmã Fran, muita gente aqui nos acompanhando também, nossa irmã Raíssa. Nós vamos orar aqui pelas famílias e pelos pedidos de oração que estão aqui conosco, amém? Nosso irmão Romário está lá na Europa. Deus abençoe, meu irmão. Deus é contigo aí, amém? Deixa Deus te usar aí nessas terras para onde Ele te enviou, que você possa ser um profeta aí nessas terras aí, amém? Louvado seja Deus. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai Santo, te louvar, ó Pai, porque nós entendemos hoje pela Tua palavra que aquele que anda debaixo da Tua autoridade, ó Deus, será zelado, ó Deus, será cuidado pelo Senhor. Olha, meu Senhor, a Tua palavra me garante em Naum, que me diz que o Senhor é Deus zeloso e vingador, que toma vingança contra os nossos adversários. O Senhor é um Deus rico em misericórdia, mas cheio de furor. Ó Deus, que o Senhor, ó Pai, possa cuidar de nós, ó Pai. Nós lançamos a nossa ansiedade nas mãos do Senhor, papai, porque muitas são as aflições do justo, mas a Tua palavra me diz que o Senhor os livra de todas elas, todas elas. Por isso nós levantamos a nossa voz em oração pela família do nosso irmão Marcos, lá de São Mateus, a família do nosso irmão Cássio Grilo, que está de luto. Deus abençoe a tua vida, meu irmão. Toda a sua família seja consolada pelo Santo Espírito de Deus. A nossa irmã Eunice Gomes, Deus abençoe a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. A família também de Oranca, Aronca, e também a família Barbosa, a família Aronca e a família Barbosa, lá do Rio de Janeiro. Deus abençoe a família de Thaís e Prima, amém? Pessoal lá do nosso irmão Romário, Deus abençoe a família da nossa irmã Fran, missionária Fran.
Deus abençoe também a família da nossa irmã Aparecida. Deus abençoe também a família do nosso irmão Guilherme, lá de BH. Deus abençoe a tua vida, meu irmão. Deus abençoe também a família da nossa irmã presbítera Mariá, da nossa irmã também pastora Leide, lá da cidade de São Domingos do Prata. Deus abençoe em nome de Jesus. Nós queremos também abençoar através desta oração, clamando ao Senhor que abençoe a vida do nosso pastor Wellington de Paiva Medeiros. Que o Senhor também abençoe a família do nosso pastor Pedro Guzmão, nossa irmã Lia, toda a casa, todo o ministério, a igreja, Assembleia de Deus, ministério Quem Se Importa ali em Barcelona, aleluias, aqui na Serra. Deus abençoe também a vida do nosso irmão Ricardo, que está conosco lá em João Molevade. Deus abençoe a família de cada ouvinte que esteve conosco diante desta palavra. Deus tratou da família, da casa de Moisés. Deus também vai tratar da nossa casa. Deus também vai agir com zelo dentro do nosso lar. É assim que nós cremos. Senhor, que o Senhor continue operando e que tudo seja para a glória do teu nome. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Ainda quero clamar pela casa de recuperação ali em Serra Dourada 3, casa de recuperação feminina do pastor Agrinaldo, e também a casa de recuperação masculina. Em nome de Jesus, Senhor, entra com providência naquela obra, entra com providência também na casa de recuperação Peniel, lá de João Molevade, que está aos nossos cuidados ali. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Amém.